Vamos apresentar como o Trux realiza as tarefas durante uma zona de radar e também comentar sobre alguns tópicos de alguns regulamentos de rally. Toda zona de radar passa a ter um trecho de 90 metros de desaceleração. A contagem do tempo mínimo se inicia no mesmo ponto onde se inicia a desaceleração. Ou seja, o cronômetro regressivo deve ser disparado quando o competidor ainda está em alta velocidade. Caso o mesmo venha a atingir 3 picos de GPS consecutivos acima da velocidade máxima permitida, será penalizado. Então, se o competidor ficar durante 2 segundos acima da velocidade máxima permitida e então diminuir a velocidade antes de atingir o próximo segundo, não há penalização. Muito importante, pois vamos mostrar que não é necessário percorrer o trajeto próximo da velocidade máxima permitida, pois o Trux apresenta o dado VMCP, que é a velocidade média a cumprir. O nível de segurança da prova aumenta quando o competidor não corre excessivamente, sem necessidade, e o Trux o auxilia a evitar estes riscos. Caso não tenha a placa no local ou esteja sem visibilidade, vale a referência em quilômetros da planilha. Em não havendo falha no equipamento Trux, não será aceita a solicitação para comparação com os dados do GPS rastro. Antes do Trux, havia uma diferença entre os sistemas de medição. O competidor usava seu próprio velocímetro, enquanto as penalizações vinham do GPS rastro. Apesar de tecnicamente confiável, isso gerava desconforto, pois parecia haver 2 réguas distintas. Com o Trux, essa diferença deixa de existir. O próprio equipamento exibe a velocidade no visor, aplica as penalizações e ainda emite alertas sonoros para evitar infrações. Tudo em um único sistema, preciso e transparente. O Trux é a base oficial das medições durante a prova. De acordo com o regulamento, a penalização é aplicada com base na quilometragem registrada via GPS, conforme a planilha oficial, e não depende da presença ou visibilidade das placas na trilha. No final de cada zona de radar, o Trux informa a distância exata até o waypoint oficial. É esse ponto que será utilizado para calcular o tempo percorrido dentro da zona. Portanto, mesmo que exista uma placa no local, se ela estiver posicionada em uma distância diferente da indicada pelo Trux, o que vale é a referência do Trux, pois é ele que define a medição oficial e gera as eventuais penalizações. Conforme o regulamento, a zona de radar tem início no ponto B, sinalizado no roadbook ou planilha. Nesse ponto, o cronômetro é acionado. A partir daí, o competidor tem 90 metros para reduzir a velocidade e manter o veículo abaixo do limite máximo estabelecido até o ponto E. A travessia pelo ponto E só é permitida após o competidor permanecer dentro da zona de radar pelo tempo mínimo estipulado para essa ZR. O Trux, então, executa as seguintes tarefas durante a zona de radar. Ao passar pelo ponto A, é emitido um alerta sonoro e a velocidade máxima permitida é exibida no visor, destacada na cor branca. Esse ponto está localizado 90 metros antes do ponto B, onde o cronômetro será disparado e tem início a zona de desaceleração. No ponto B, que é uma referência indicada no roadbook, o Trux automaticamente dispara um cronômetro regressivo, no exemplo, de 55 segundos, e exibe a distância regressiva para o final da zona de desaceleração, que tem 90 metros. O Trux exibe a velocidade em vermelho se acima do limite, acompanhado de um alerta sonoro quase contínuo, que só cessa quando o competidor reduz a velocidade abaixo do limite da ZR. A 90 metros à frente, no ponto C, começa o monitoramento da velocidade e cabe ao competidor avaliar se essa distância será suficiente para desacelerar seu veículo com segurança e pode ser necessário iniciar a frenagem antes do ponto B. Por fim, embora o Trux exiba todos esses dados na tela, sabemos que o momento de desaceleração é tenso e exige foco. Por isso, o sistema muda automaticamente a cor do visor para verde ou amarelo assim que você atinge uma velocidade abaixo do limite da ZR, para uma resposta rápida. A partir do ponto C, o Trux monitora continuamente a sua velocidade. Se ela se aproximar do limite permitido,
como no exemplo, onde 38 km por hora está próximo do máximo de 40 km por hora, o visor muda para a cor amarela e um alerta sonoro é disparado, chamando a atenção para a necessidade de controle fino da velocidade. Se a velocidade estiver bem abaixo do limite, o visor permanece verde, indicando que o competidor está em uma faixa segura. Nesse mesmo momento, o Trux exibe o VMCP, velocidade média, para cumprir o tempo da ZR. No exemplo, o valor mostrado é 14 km por hora. Isso significa que se o competidor percorrer toda a zona de radar, mantendo essa média, completará o trecho exatamente no tempo mínimo exigido. No entanto, essa estratégia não é recomendada. O ideal é sempre completar a ZR com uma pequena folga de tempo, evitando riscos de perder o momento da relargada. De certa forma, podemos dizer que o VMCP é a velocidade média mínima e o limite da ZR é a máxima permitida. E então, o competidor deve manter-se entre as duas velocidades. No ponto D, que fica 60 metros antes do final da zona de radar, o Trux entra em ação com o modo de relargada. A partir desse momento, ele avalia quanto tempo ainda falta para cumprir o tempo mínimo da ZR, verifica sua velocidade instantânea e, se perceber que você está prestes a sair da zona antes da hora, dispara um alerta sonoro acompanhado de um ícone vermelho no visor, te forçando a parar. Esse trecho final de 60 metros é o que chamamos de zona de relargada. Durante esse trecho, o Trux mostra com total clareza quanto tempo falta para o fim da ZR e qual a distância exata até o waypoint do ponto E, que é a referência final da zona e está registrada no Roadbook. 20 segundos antes da relargada, o Trux mostra uma contagem regressiva no visor colorido, com um prefixo R de regressivo. No momento exato da relargada, o Trux mostra a palavra Go e é a hora de relargar. Agora vamos ver o Trux executando sua tarefa em uma simulação com dados reais de um competidor da Mitsubishi Cup. Repare na eficiência da largada lançada executada pelo competidor. Vai começar a largada lançada 19 metros antes da FZR, quando a velocidade sai de zero e começa a subir, aproximadamente com 4 segundos regressivo.